Ultra romântico. Não, tem que ser ultra romântico. Eu sou ultra romântico. O Edgar Allan Poe, ele nasceu dia 19 de janeiro. Qual que é o dia do meu aniversário? 19 de janeiro. Já dá pra compor o corvo, entendeu? Eu faço corvo. Cantor ultra romântico. Gente, vocês são românticos? Cadê o azulzinho, Leandro? Eu sou realista. Oi? Eu preciso colocar, realmente, meu cabelo tá horrível mesmo, Lorena. Tem que ser Não, realista. Ai, que eu sinto saudade. Virou quase um bichinho de estimação, seu boné. Obrigado. Olá, boa tarde, amigos e pessoas que preferem a biologia. Boa tarde. Tudo certo com vocês? Até porque biologia não são pessoas, né, que são time de biologia. Então, Exato, são amigos, exato. né, aqueles... Não são amigos. Léo, fuzila eles com o olhar. O Léo tá olhando pra vocês, gente. Tá achando esses caras quietos, porque assim, o Léo é bravo. Me respeita, Léo. Eu não vou falar nada, porque, ó... pelo amor de Deus. Pode me botar no paredão. Tá bom? Gente, vocês querem mostrar ou provar que um time é melhor do que outro? Já vou embolar na pergunta dessa semana, gente. Mostra tudo. Na semana, com uma pergunta diferente para orientar nosso estudo aqui. Precisa nem provar, time redação 1000 vezes melhor. Não precisa provar nada. Provar uma verdade. Minha língua é que nem um chicote. Mas aqui a gente eu gostaria de ser ditatorial aqui, falar que de fato não tem discussão, né? A redação é melhor do que a biologia. Mas vocês que são biologia, se vocês quisessem me falar como que você convence alguém de que você está certo. Então, no caso, você provar que a biologia está certa. No caso da redação, tipo o quê, tá ligado? Isso é verdade absoluta. Mas assim, vamos dar chance aí pro pessoal que gosta da biologia. Então, é só apresentar a pergunta mesmo, agora vamos todos nos ver. Como que você convence alguém de que você está certo? O pessoal do time Red, pelo amor de Deus, mostra aí também com as obviedades. É óbvio. Pode ir, Léo, pode ir. Tá, então eu mostro fatos, né? Mostro fatos, mostro que eu tenho conhecimento, né? Diferente do time Red. E, continuando. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, que a discussão é Team Red é melhor que Team Bio? Eu falo assim, óbvio que não, né? Porque, primeiramente, ano passado, né, que teve a coisa, né? E, assim, tipo, Red ganhou? Ganhou. Mas, assim, vamos dizer assim, quem tava contando era do Team Red. Então, assim, tem vamos dizer assim... Não, meu amor, não é uma vergonha, menino. Não tem como ter certeza. Olha que foi super confuso a coisa ano passado, então... Como? Foi super confuso? Falou tudo, Léo. Certinho. Não. Aí você... Continuando, Leandro. Posso falar ou não? Pode falar. Tá bom. Gente, cada um respeita o tempo de falar de cada um. Léo, termina aí. Desculpa, porque ele falou da coisa, já me pegou. Posso falar, Leandro? Termina aí, Léo. Como você convence alguém? Concluindo, eu diria que assim, na minha discussão, eu falei o seguinte, Team Red, o Leandro sempre fala o seguinte, né? Team Red é melhor que Bio, porque o quê? A Bio precisa escrever, né? Eu falo o seguinte, meu amor, para você escrever, você precisa viver, você precisa de Bio. Então, assim, é fato, Team Bio é melhor que Team Red, sim. Ponto final. É isso, gente. Obrigado. Se o Leonardo aparecer morto, vocês não se assustem, tá? Porque foi eu que matei ele. Eu não vou me tombar isso. O Michel vai me ajudar. Vai, Nia, agora é a sua vez. Como que você... Não, deixa o Leandro falar que ele tá com sangue fervendo, deixa ele falar. Ele tá do mesmo lado, então faz pra falar primeiro. A gente tá do lado. Assim, Leonardo, menino Leonardo, eu vou te falar que na coisa do ano retrasado, teve fraude com o time Bio, pra você ver o quão descarado eles são. O que acontece, eu fico indignado com isso, porque assim, antes mesmo de você viver, tipo, tudo bem, você vive, legal, bacana, legal, tá vivendo aí, você tá no organisminho aí e tal. Só que assim, para você fazer uma prova, você precisa ler. Como que você vai passar em medicina para time Bio
Se você precisa ler, para você escrever, você precisa de redação para tudo, Leonardo, para tudo que está na sua programação, na sua vivência, para você conseguir passar a faculdade. Então, assim, eu acho que você falar que você é time Bill, você está corrompendo sua vida de vestibulando, porque é a mesma coisa de você se anular. Então, assim, eu acho muito cara de pau, sabe? Eu acho muito cara de pau, assim. Nossa, eu acho muito cara de pau. É sobre isso, sobre a coisa, não foi organizada, tá? Eu falo a verdade, foi organizada, mas assim, eu não estava em nenhum momento manipulando nada, ninguém manipulou nada, e a Isabela, ela é time Bill, tá? Ela não é time Red, não, e é sobre isso, e a gente ganhou, a redação ganhou. Beijo. Gente, só uma coisa. Agora, a mim, é só para orientar um pouquinho mais em relação a, não tanto ao conteúdo do porquê que você está certo, mas o como. Então, como que vocês provam que vocês estão certos? Tipo, algo mais na estrutura. Mas também, eu adorei os argumentos aí do Team Red, e eu vou dar um pouco de... Vou conceder que eu achei legal os argumentos do Team Bill. Então, pode? Pessoal? Então, eu acho que assim, eu não tenho nenhuma preferência, mas eu acho que é muito incoerente a gente falar que time B é melhor, porque pensa comigo, se você quer argumentar que time B é melhor, você não tá tentando argumentar, tipo, o nome já diz, você tá tendo que trazer uma pauta, trazer argumentos e sustentando os seus argumentos. Isso você faz com redação, cara. Você aprende a sustentar os seus argumentos com a redação, entendeu? Você não tem uma estrutura de fala se você não sabe dissertar, se você não sabe falar, entendeu? Você não tem coesão nem coerência, entendeu? Portanto, time Red melhor, entendeu? Usando até conectivo. Aí, Léo, tá se anulando aí, cara. Tá se anulando, isso. tá se anulando. Eu tô achando uma hipocrisia. Mulher, você não vai ter sua boca agora, é minha vez, que eu tô empolgada aqui. Eu tô empolgada Não, aqui, gente, olha. aí, não tô gostando disso. Então, peraí, que você já foi, que agora é minha vez. Então, assim, eu sou time Red porque é o seguinte. Então, ó, a Fernanda argumentou aqui que sem biologia não existiria médico, você morreria. Mas, querida, como é que você vai estar lá no consultório, o médico vai te passar. Como é que fala? Gente, a receita ele vai te passar o quê, minha querida? Por telepatia? Peraí, que eu estou falando. Entendeu? Eu estou falando, mamacita está falando. Brincadeira, tá, gente? Você precisa de redação, enfim, e escrita, porque é a base de tudo para você conseguir conversar com as pessoas, dialogar, ter uma dissertação e uma conclusão da sua linha de raciocínio. Então, time Red é muito melhor que time Bio, sim. Biologia só serve para você entender sobre a função da mitocôndria. É só isso. Vai lá, e também porque a redação ajuda você a passar em medicina. Fernanda, fala aí, por favor. Assim, o Lena tava falando que da leitura lá, mas assim, para você conseguir ler, você precisa de saúde. Quem desenvolve a saúde? Médicos, biologia. Biologia é tudo. Pronto, é só isso mesmo. O médico precisa falar time Red muito melhor. Antigamente, um povo não lia da Ervinhas. Antigamente o povo não tinha nem saneamento. Para você estudar medicamento. Gente, para você estudar medicamento, Fernanda, você precisa ler. Para ler, você precisa entender o argumento, você precisa entender as coisas que estão listadas. Você precisa entender, você precisa ler e estudar. Para você estudar... E se a pessoa não sabe fazer redação, não sabe ler, não sabe escrever? Olha que nada a ver. Não faz se ela não souber fazer redação, como é que ela vai escrever? Gente, calma, medicinal, a biologia é tudo. A biologia é tudo. Gente, calma. Ai, gente, ó. Gente, calma. Respirem. Ó, seguinte, agora é a vez da Yasmin falar. Gente, não se cortem, cada um tem a sua vez. Ó, o time... Você tirou a mão, Léo? Eu falo o seguinte, eu vou dar continuidade à aula depois do ler, com um último direito de réplica de bio. Se o Léo quiser falar, se a Su quiser falar, se a Fê quiser falar. E aí a gente dá uma continuidade, beleza? Então pode falar, Yasmin. Acho que deu para te ouvir um pouquinho, mas acho que cortou. Você está mutado agora. Se você quiser falar pelo chat. Tá dando para te ouvir. Gente, não dá para falar, não. Tá.
Tá colocado. Enquanto isso, fala aí o argumento. Por favor. Não, eu não vou mais, eu não preciso mais argumentar, mas assim, eu já tô cansado, sabe? Eu só queria um desabafo contigo, eu já tô cansado das pessoas falarem que são time Bill, porque assim, eu não entendo o porquê, eu não entendo qual que é a finalidade de você fazer isso. Porque assim, dá muito para você argumentar coisas apoiando redação. Eu já comentei isso, eu estou há 2 anos batalhando nessa luta, quase 3. E assim, enfim, gente, eu tô esperando a Yasmin. Pode falar agora, Yasmin. Fala aí, Yas. Certo? Agora vocês estão me ouvindo? Ai, Sim, desculpa. perfeito. Enfim, pera. Gente, não me bate, por favor. Eu vim falar, professor, de como eu faço alguém acreditar que eu tô certa. Tipo, eu mostro os 2 lados do meu ponto de vista, o lado bom, o lado ruim. E nesse lado o time Red ganha, entendeu? Todo mundo aí fica quieto. Porque o mundo começou com a escrita e é isso. Fernanda, não balança a cabeça que eu gosto de você. Eu não quero ficar bravo com você, hein? Aí, gente, vocês para de falar que bio é melhor que redação. Eu vou chorar, gente. Eu sou emocionada. E aí, é isso. O mundo começou... Olha, enfim, gente. É Red, e é isso. Bio é importante? É importante. Lá na casa de Satanás, entendeu? Aí, a Red é que ganha. É isso. 2 beijos e amo vocês. É isso. Yasmin, você é maravilhosa. Eu posso falar que para você contextualizar e você fazer tudo, você precisa escrever, você precisa ler, você precisa entender. Você precisa de uma redação aí. E para isso, é sobre isso. Não tem mais o que falar. Ai, que preguiça. Gente, o Léo vai ser o último a falar, foi o primeiro, vai ser o último. Direito de réplica aí da Bill, e aí eu vou encerrar a discussão, tá? Gente, só queria finalizar dando uma curiosidade, né? Que eu passei no Unifesp, tudo mais, mas eu não gostava de matrícula. E aí, sabe o que eu sei na redação? Biologia. Beijos, tá bom? É isso. Eu arrasei na redação. Fiquei citando genética e, olha, passei. Beijos. Biologia é muito importante, ensino vestibular, é pré-vida, entendeu? Vocês falam que, Red, é bom passar no vestibular. E tá bom, passa, depois morre. Tá bom, beijos. Gente, eu vou... Professor, calma aí. Tá. Ó. Como aqui é uma ditadura, aqui na democracia, a gente vai ter a última palavra. Mas aí vai ser a última. Calma aí. Professor, é sério. Porque tem gente que fala assim, eu sou de exatas, você vai escrever a redação com o número, filho de uma égua? Ai, que inferno, professor, eu fico puta com isso. Nossa, vai com seu X lá. Ai, enfim, Nossa, isso. Yasmin, você não era da igreja? Gente, amiga, eu sou da igreja, mas tô puta da vida. Vai, muito vai, rápido. Eu juro, Pode falar. Mas aí vai ser o último Não. tá? Eu só queria falar que quando o médico não sabe ter coisa ou incoerência, ele preceita cloroquina. Era só isso. Beijo. É isso, acabou. Enfim, gente, todas tiveram discussões foi uma discussão muito quente aí, acho que todos trouxeram argumentos pertinentes, mas qual que é o ponto principal da discussão, né? Como é que você convence alguém que você está certo? E vocês estão vendo aí? Falam quando vocês estiverem vendo. Agora, tipo, vocês não dispersam que é importante. É muito importante essa aula, inclusive. Essa parte que eu vou trazer. Como é que você convence alguém de que você está certo? É por meio da argumentação. Então, todos trouxeram argumentos muito pertinentes para os respectivos lados de vocês. E essa argumentação ela é muito importante no dia a dia também, né? Você vai discutir, você tem que trazer uma argumentação para provar que você está certo, por que você está certo. E também é importante saber como que essa argumentação se encaixa na sua redação, né? A sua argumentação, a gente já tinha falado um pouco isso na questão da estrutura, né? A sua argumentação são os porquês da sua tese. Você fez a sua tese e na sua redação, a sua argumentação vai ser os explicativos, os porquês da sua tese. E para desenvolver um pouco melhor isso, eu queria perguntar para vocês, vou mostrar os seguintes argumentos ou posicionamentos que eu vou trazer aí. Quero que vocês mandem no chat se eles são bons ou ruins, manda sim ou não, tá? O primeiro deles é, a televisão não vai conseguir se segurar no mercado por mais de 6 meses. As pessoas logo vão se cansar de olhar para uma caixa de madeira todas as noites. Daryl Francis Zanuck, produtor de cinema e um dos fundadores do estúdio da Fox, em 1946. Eu vou passando todos os argumentos, tá?
Eu acredito que há mercado para talvez 5 computadores. Thomas Watson, presidente da IBM em 1943. Os americanos precisam do telefone, nós não. Sir William Preece, chefe da Agência Britânica de Correios, em 1836. E, por fim, em 2 anos, o problema do spam estará resolvido. Bill Gates, fundador da Microsoft, em 2004. E aí eu quero que vocês me respondam. Vocês acham que os argumentos foram bons ou ruins? Tipo, sim, não? O Adriano falou primeiro sim, o resto foi não. Tudo mentira, Lumiar. Leandro, não. Ruim, bem ruim, só ideia. Horrível, horrível, curti não. A gente teve uma boa manifestação aí de nãos, um pouco de sim, acho que falaram só o primeiro, que é um bom argumento. E esses argumentos, eles de fato, eles são péssimos. Mas não é que eles são péssimos só porque eles... talvez eu tenha sido um pouco tendencioso aí na argumentação, né? Eu trouxe argumentos passados, previsões de coisas que não aconteceram. Mas eles são ruins por um motivo que vai além do fato de eles terem errado a sua previsão, que é o fato de eles não terem se justificado, eles não se desenvolveram e se tornaram apenas posicionamentos sem fundamento. A gente voltar lá, nenhum deles tem uma explicação do porquê que isso vai acontecer. Eles são posicionamentos. O posicionamento sem uma explicação, sem uma justificação, são vazios, eles são previsões. E isso ficou muito óbvio quando elas se tornaram falsas. Também elas se tornaram falsas, deu para perceber o quão ruim elas eram, mas elas eram ruins principalmente pelo fato de elas não terem uma justificação por trás. Ninguém explicou os porquês por que a televisão ia se segurar no mercado, por que há mercado para talvez 5 computadores, etc. E o paralelo que eu acho importante trazer para a redação é que, da mesma forma como um posicionamento sem a sua justificação é vazio, a sua tese também, sem uma argumentação devida, ela é vazia e não tem fundamento, se tornando uma previsão talvez tão ruim quanto as outras que vocês viram. Porque quando você vai se posicionar sobre alguma coisa, você tem que se justificar, você tem que explicar os porquês do que você está se posicionando. E nenhum deles, dos argumentos que eu trouxe, não tinha uma justificação. Eu poderia dizer que talvez que eles nem eram argumentos, eles eram apenas posicionamentos sem justificação. Então, a importância de vocês terem a argumentação dentro da redação de vocês é exatamente essa, para justificar a tese de vocês, para que ela não fique vazia e sem fundamento, e não seja uma mera previsão. Só contextualizando, né, o que a gente está trazendo nas aulas até agora. A gente terminou de ver a introdução nas aulas passadas, é importante que vocês tenham bem fixo todos os aspectos da introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem depois para tratar disso, porque as próximas aulas vão ser sobre desenvolvimento, e essa não é uma exceção. E a primeira coisa que é importante mostrar para vocês, né? Onde deve ocorrer a argumentação na sua redação? E ela deve ocorrer nos parágrafos de desenvolvimento. São geralmente de 1 a 3 parágrafos, o padrão são 2 parágrafos. Então, você fez o parágrafo de introdução, em seguida vem os parágrafos de desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver a sua argumentação. O padrão é que se façam 2 argumentos, mas pode variar sendo apenas de 1 a 3. Então, pode ter um parágrafo ou 3 parágrafos. Mas o padrão geralmente é 2. Eu vou explicar por que o padrão geralmente é 2, e por que eu recomendo também que se faça 2 de maneira geral. Respondendo também a contraposição que tinha sido trazida anteriormente sobre os argumentos ruins, quais são as características de uma boa argumentação, ou seja, o conteúdo dela, a qualidade? E, primeiramente, ela deve se relacionar com a sua tese e fortalecê-la. Então, como ela deve justificar a sua tese, então ela tem que ter algum relacionamento com ela. Um relacionamento de preferência que seja direto. Porque se você começa a argumentar um negócio que não tem nada a ver com a sua tese, você não fortalece ela e a sua argumentação fica ruim. A sua tese continua vazia e sem fundamento. Então, primeira a característica de uma boa argumentação quanto ao seu conteúdo, que ela deve se relacionar com a sua tese e assim fortalecê-la. Segunda característica, na sua argumentação deve haver uma seleção de ideias pertinentes que reforce ela. Então, na sua argumentação, você pode trazer ideias gerais, pode ser ideias explicitativas, pode ser citações também. Pode trazer citações de livros, filmes, autores, pensadores e por aí vai. E aqui não tem muito regra, tipo, a gente vai falar alusões, por exemplo, alusão histórica, por aí vai. Não tem muito regra, a gente vai falar de citação, vai ter aula especificamente para citação. Mas, de maneira geral, o mais importante não existe hierarquia de citação. Tipo, se eu citar Aristóteles, então é mais válido que se eu citar BBB. Isso é uma mentira, tá, gente? Isso não é verdade. A importância da sua citação
e da sua seleção de ideias é que ela seja pertinente para o tema que você está discutindo. Então, uma boa citação é uma que se relacione bem com o seu argumento, com a sua tese e a maneira como você quer desenvolver ela. E uma boa citação aplicada de uma maneira efetiva é a que dialoga bem com o seu argumento e com a sua tese, que reforce ela. Então, já estabeleci daí essa questão dos padrões de hierarquia. A terceira característica importante de uma boa argumentação é que não ela deve conter o essencial, e apenas o essencial para a sua argumentação. Eu vejo muito, principalmente quando os alunos estão desenvolvendo melhor a redação, eles começam a encher de argumento, encher de citação, de um monte de coisa, e fica superficial. O argumento fica superficial. Então, é importante que você varra o seu argumento de conteúdos extras para que fique o essencial, que você possa desenvolver o essencial. Então, o seu argumento deve privilegiar a qualidade do que a quantidade de coisas que você vai trazer nele. Eu vou trazer um exemplo. Primeiro, eu vou tirar algumas dúvidas, talvez vocês tenham. Acho que mandaram aí no chat. Você pode voltar o 3 slides, só para eu tirar print? Claro. Perdão. Obrigado. Se mandaram no chat, se preferência puderem mandar no Q&A, mas vou tentar olhar no chat. Acho que a Yasmin tinha perguntado alguma coisa. Esqueci de perguntar, estilo de redação do Enem veste o mesmo padrão ou são diferentes? Acho que no final da aula. Beleza. De forma geral, uma resposta curta agora, depois eu posso desenvolver. Mas o desenvolvimento dos dois são relativamente parecidos, assim, a estrutura. Então, isso aí não tem erro. Depois eu explico um pouco melhor, talvez, possíveis diferenças. Mas, de forma geral, não tem muita diferença. Em relação à estrutura. Em relação ao desenvolvimento, a qualidade, a questão de argumentos, pode ser um pouco diferente, mas eu vou explicando isso conforme a aula for rolando. Evidente, a conclusão do Enem seja de proposta de intervenção. Mas no desenvolvimento, a estrutura é exatamente igual, praticamente. E já vou aproveitar para desenvolver um pouquinho isso, mas a gente vai discutir isso muito. Mas o Enem, ele tende a ter situações-problemas, os temas são situações-problemas que devem ser resolvidas. Então, a sua argumentação deve se voltar a desenvolver essa situação-problema, indicando uma proposta de intervenção no final, você vai resolver esse problema no final. As redações dos outros vestibulares são apenas reflexivas e críticas. Então, a sua argumentação vai voltar mais para uma reflexão crítica, sem a pretensão de, no final, você solucionar o problema. Então, em relação essa seria a diferença básica de conteúdo. De estrutura, não faz muita diferença, você seguir a mesma estrutura. Vou mostrar para vocês, inclusive é um argumento Enem, uma proposta de intervenção não, de uma proposta Enem, o desenvolvimento do Enem. E aquela do democratização do acesso ao cinema, que eu trouxe milhões de vezes, mas agora eu vou trazer o desenvolvimento dela, que novamente, só trazendo aqui a tese. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil, Enem 2019. A tese era a seguinte: se posicionar contra meios populares alternativos de cinema é ser contra a democratização do acesso ao cinema, tanto internacionalmente como nacionalmente. E o argumento de desenvolvimento que ela trouxe é o seguinte: com a atual conjuntura socioeconômica vigente, o sociólogo Pierre Bourdieu criou o conceito de capital cultural, no qual o acesso à cultura e ao entretenimento também se tornou um privilégio e oportunidade. Além disso, o fato de que Moonlight, sob a luz do luar, um filme exclusivo que ganhou o Oscar em 2018, melhor filme, foi transmitido em pouquíssimos cinemas e sessões da capital de São Paulo, já diz muito sobre o quanto é uma questão além do querer. Ademais, o conceito de indústria cultural de Horkheimer, pelo qual o entretenimento é extremamente superficializado à margem do capitalismo, também demonstra o porquê da ascensão da Netflix e das produções da Marvel. E agora, eu vou ler esse argumento. Queria que vocês me respondessem quais características esse argumento tem ou não teve. Então, se vocês pudessem olhar no chat, das 3 características. Primeiro, deve se relacionar com a tese e fortalecê-la. Esse argumento se relaciona com a tese e fortalece ela. Segundo, deve haver uma seleção de ideias pertinentes que a reforce. Nesse argumento, há ideias pertinentes que reforçam a tese e a argumentação de forma geral? E terceiro, vocês acham que nesse argumento ficou um pouco superficial, ou ela desenvolveu apenas o essencial, e ela privilegiou a qualidade sobre a quantidade? Se quiserem me responder aí, quais desses 3 aspectos, pode falar 1, 2, 3 na ordem, esse argumento teve? Mandarem no chat. Então, repetindo, primeiro em relação a se relacionar com a tese e fortalecê-la. Segundo, seleção de ideias pertinentes. E terceira, manter o essencial e a qualidade sobre a quantidade. Mandei no chat quais desses daí... Eu posso falar? É uma pergunta, mas é uma pergunta baseada nisso.
Meu, eu faço redação que nem tava, tipo, nesse exemplo, assim, tipo, eu coloco as coisas e eu tento desenvolver elas quando tem mais de duas referências, assim. Ela colocou Moonlight, né, que foi um exemplo brasileiro, e ela colocou a indústria cultural. E, meu, já me falaram na minha crítica que eu não desenvolvi tão bem porque eu fiz assim. Então, eu acho que foi só tá prezando, tá pouca quantidade e também pouca qualidade, mas tanto o primeiro quanto o segundo estão ótimos, assim. Entendi. O Zé tá pendendo para isso também. Samuel falou tem 1 e 2, Matheus falou 1 teve, 2 teve. Maria Eduarda falou, acho que tem 1 e 2 sim, e 3 nem tanto. Eu tô contando algumas coisinhas. Mesmo sendo citações muito boas. O Guilherme falou, sim, para todas ela fez superficial, mas vejo que para não tangenciar. Falou só o necessário. E a Isabela falou 1 e 2 teve. Alguém mais quer se pronunciar sobre isso? Quais desses aspectos esse argumento teve? Esse primeiro parágrafo de desenvolvimento teve? Tipo, eu acho que ela, né, ela argumentou bem, mas aí, tipo, aqui cadê, gente? A indústria cultural de rock, eu não sei pronunciar esse nome, eu acho que já ficou, tipo, informação demais, sabe? Mesmo que nem, eu não lembro quem falou, mesmo que sejam argumentações muito boas, eu acho que já ficou, tipo, informação demais e um pouquinho desconexo. Boa. Tipo assim, eu acho legal, por exemplo, eu acho legal ela colocar 2 exemplos, porque ela meio que se baseia, tipo, ela dá o exemplo do Moonlight, porque ela fala, gente, então, no Brasil aconteceu isso e foi restringido, que nem ela colocou lá no começo, que se não me engano ela tinha colocado de algum autor que tá falando sobre filmes que eram populares, que eram filmes de super-heróis. Então, eu acho legal ela falar isso. Só que assim, eu acho que foi só um exemplo para ela se basear na indústria cultural, e como não deu tempo dela conseguir argumentar tudo, ela não conseguiu explicar direito a indústria cultural, relacionar isso com a tese direito. Não sei, eu acho que foi isso. Boa. Gostei das contribuições de vocês, verdade. A minha percepção sobre isso foi muito parecida. Foi, tipo, em relação à primeira, as cores que eu fiz foram as seguintes. Verde concluiu, vermelho não seguiu e amarelo mais ou menos. Se ela deve se relacionar com essa tese e fortalecê-la, eu acho que de certa forma sim, mas isso que o Leandro trouxe também foi importante. Alguns momentos talvez não se comunicou da maneira mais efetiva com a tese para reforçar ela. Os aspectos estão relacionados, né? Se falar de seleção de ideias pertinentes que reforce ela, também tem a ver com o argumento em si relacionar com ela. Então eu coloquei um amarelo para a primeira, que eu achei que, mais ou menos, até que sim, mas podia ser melhor. Em relação a ideias pertinentes, de fato, são ideias bem pertinentes, assim, que poderiam reforçar o argumento dela. Eu trouxe interessante, falou de Horkheimer, falou de filme, capital cultural e por aí vai. E que nem vocês falaram, não se manteve ao essencial. Vocês perceberam que teve 3 citações do mesmo argumento, e nenhuma dessas citações foi desenvolvida de maneira satisfatória para dialogar com a tese e para desenvolver o argumento. Então, vocês perceberam que ela jogou muita coisa no desenvolvimento e não manteve o essencial. Então, é por isso que é isso que constitui o essencial. Não jogar um monte de coisa na redação para ficar só jogado. Eu vou passar um exemplo para vocês, o que eu acho que seria uma argumentação ideal baseado nisso. Mas antes também, eu queria passar junto com isso um esquema argumentativo também para organizar. Perceberam que às vezes parece muito, não jogado, mas tipo, talvez faltasse um pouco de estrutura, já que ela colocou algumas citações, mas não desenvolveu também. Para ajudar esse desenvolvimento, tem uma estrutura que eu recomendo, assim, uma estrutura, eu diria, uma técnica avançada, eu aprendi nos últimos dias antes do vestibular, mas me ajudou muito. Justamente por ser avançada, vale a pena passar para vocês essa técnica de argumentação, essa estrutura de argumentação, para vocês fazerem desde o começo. O que consiste essa estrutura ideal em parágrafo de argumentativo? Técnica Bravo. Basicamente, começa da seguinte maneira. Seu parágrafo argumentativo, ele começa com o que eu chamaria de uma microtese. Então, a primeira coisa que você vai organizar no seu parágrafo é basicamente o que você vai defender nele. Qual vai ser o argumento principal, o que você quer, qual que é o seu posicionamento dentro do parágrafo. Por isso que é a microtese, entendeu? Se a tese é o que você vai defender durante a sua redação como um todo, a microtese é o que você vai defender durante o seu argumento. Por isso micro, que é menor. Então, a primeira parte do seu argumento deve ser basicamente isso, o que você vai defender no seu argumento. Em ordem, né?
A segunda coisa, depois da microtese, seria a citação em si. Então, você falou exatamente qual que é o seu posicionamento que você quer defender no argumento, e aí você jogou a citação. Essa citação é dados, fatos, notícias, livros, filmes, séries, etc. Lembrando aquilo de não tem muita questão de hierarquia. E, então, a partir da microtese, você joga a citação, uma citação que você quis trazer, e aí, depois de você jogar a citação, algum trecho específico de alguma coisa, você vai fazer o que eu chamaria de a reflexão crítica. A reflexão crítica, ela consiste em você relacionar a citação com a microtese. Então, você jogou a citação pura mesmo, o que você queria trazer, o aspecto que você queria trazer da citação. E aí, na reflexão crítica, que seria a terceira parte desse argumento, você relaciona a citação com a microtese, o que a sua citação tem a ver com o que você está defendendo no seu argumento, e aí você conclui com uma análise, um argumento propriamente, que tem a relação direta com a sua tese. Então, pode parecer um pouco confuso, mas a primeira coisa que você fez, jogou seu posicionamento no argumento. O que eu vou defender no meu argumento? Depois, você fala alguma citação, algum livro, alguma série, e em seguida você relaciona o que a série tem a ver com o que você está defendendo no argumento, o que seu argumento tem a ver com a tese de forma geral. E aí você faz uma reflexão bonitinha, alguma coisa interessante. Tá um pouco abstrato, eu sei. Então, eu vou mostrar agora em seguida um exemplo que vai juntar as duas coisas que a gente viu até agora. Ou seja, a qualidade de um argumento, uma estrutura ideal. Se estão anotando aí, eu posso passar, por exemplo, como é que tá? Esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou respondendo algumas dúvidas no chat. Deixa eu ver se tem mais para trás. Texto inteiro tem que falar com a tese, então. Sim, com certeza, Adriano. O texto tem que ser cíclico, então tudo tem que se relacionar com a tese. Parte da tese, entendeu? A redação como esqueleto, fala de está amarrado ao outro, exato. Precisamos da maior quantidade de exemplos para desenvolver. Exatamente. Se você usar menos exemplos, você vai ter mais espaço para desenvolver melhor. Eu recomendo você usar uma citação, apenas. E aí, a partir dessa citação, você relaciona com a sua microtese, e você relaciona isso daí com a tese de maneira geral, a partir de uma reflexão crítica. Mas nessa parte de citação, se a pessoa já usou um filme, algo assim, introdução, coloca outra coisa, não fica muito confuso, muita informação, não necessariamente. A sua citação pode, inclusive, dialogar. Tipo, se a sua contextualização na introdução dialogou com a sua tese, deve dialogar, sua tese deve partir da contextualização, a sua argumentação, você pode tanto dar uma continuidade à citação original, se aborda outro aspecto do mesmo filme, que está relacionado também, ou você pode trazer uma citação nova, não tem problema. O que não pode fazer é você ficar trilhões de coisas. O que a Cami tinha visto nesse desenvolvimento foi jogar 3 citações, 3 exemplos numa mesma redação. Aí fica demais. Então, Mi, deixa eu te perguntar. Eu não sei se foi minha percepção, mas, tipo, eu achei bem legal o fato dela colocar o Moonlight, porque ela já estava falando sobre esses filmes de super-heróis na introdução. Então, ficou meio que uma coisa muito fluida, sabe? Tipo, essa relação. Eu achei muito legal. Enfim, só queria... Perfeito. Tipo, sua citação pode ter um diálogo com a citação que você fez anteriormente, mas não necessariamente. O importante é você usar essa citação com uma maneira de reforçar seu argumento. O argumento, sim, tem que ter um diálogo com sua tese, mas a sua citação no argumento não precisa ter uma relação absolutamente de continuidade com a sua contextualização. Vou falar, Yas. Mi, uma pergunta. Eu posso, tipo, na introdução, eu coloco como exemplo, tipo, um filme, sei lá, da Marvel, e no meu desenvolvimento eu coloco como exemplo um filme da DC. Ficaria muito confuso, eu perderia tempo. Para de rir, Leandro. Gente, não tem graça. Que saco. Não, foi uma pergunta muito boa. Gente, justamente entra naquilo do... o diálogo não precisa ter um diálogo tipo, de continuidade. Você trocou a Marvel por DC, você não está tipo, sendo incoerente com a sua redação. Para a sua redação ser coerente, o importante é que esse argumento fortaleça a citação fortaleça seu argumento. Independente de ter uma continuidade de, tipo, Marvel, DC, ou mesmo uma continuidade necessariamente lógica. Pode falar, Lorena. Então, tipo assim, nesse caso, tem que fazer uma intervenção, né? Você tem que dar uma solução como intervenção. Mas, tipo assim, e se esse tema fosse colocado, sei lá, vai na Unesp, né? Que eu acho que é o que vocês estão pedindo mais. Como que a gente conclui nesse caso?
Boa. Inclusive, eu vou passar a sua pergunta, a pergunta para mim por exemplo, tá? E aí eu respondo, espero responder no exemplo que eu vou trazer. O exemplo que eu acho ideal de estrutura de desenvolvimento, eu aproveito para falar como que ele se encaixaria no modelo Enem. Mesmo a tese que eu peguei, eu só reformulei o argumento da Cami para conter aquilo que eu tinha falado. O argumento foi da seguinte maneira: o acesso à cultura e ao entretenimento na conjuntura capitalista vigente se configura como um privilégio. Nesse sentido, o sociólogo Pierre Bourdieu desenvolveu o conceito de capital cultural, que inclui, entre outras coisas, conhecimento cultural acumulado que confere status social e poder. Disso decorre que o acesso ao capital cultural é desigual entre diferentes classes sociais, os pobres desprovidos de tal status social e poder. No entanto, a internet e os serviços de streaming trouxeram uma forma de democratização de acesso a um dos bens mais importantes desse capital cultural, o cinema. E, portanto, posicionamentos em desfavor a esses meios populares de acesso ao cinema são posicionamentos contrários à democratização do acesso das classes mais baixas a esse valioso bem do capital cultural. Então, em relação à qualidade do argumento, deve se relacionar com a sua tese e fortalecê-la. Relacionou com a ideia do democratização, ser contra os meios alternativos do cinema é ser contra a democratização do acesso ao cinema. Acho que isso ficou bem relacionado. Em relação a uma seleção de ideias pertinentes que a reforça, Pierre Bourdieu foi uma ideia interessante que poderia reforçar a argumentação. Todas as ideias que a Cami tinha trazido anteriormente são pertinentes, mas nesse caso eu escolhi o capital cultural para dialogar. E por fim, contei apenas o essencial e apenas o essencial para a argumentação, que é a qualidade sobre quantidade. Então vocês viram que eu reformulei usando só uma das citações que ela tinha usado para desenvolver melhor nessa parte da reflexão. E em relação à estrutura, a microtese que você vai defender no seu argumento. Parte inicial: o acesso à cultura e entretenimento na conjuntura capitalista vigente se configura como um privilégio. É isso que eu quero defender no meu argumento. Perfeito. E aí, qual que é a citação? Nesse sentido, o sociólogo Pierre Bourdieu desenvolveu o conceito de capital cultural, que inclui, entre outras coisas, conhecimento cultural acumulado que confere status social e poder. E aí, a partir da citação, reflexão crítica. Disso decorre que o acesso ao capital cultural é desigual entre diferentes classes sociais, desfavorecendo os pobres desprovidos de tal status social e poder. No entanto, a internet e os serviços de streaming trouxeram uma forma de democratização de acesso a um dos bens mais importantes desse capital cultural, o cinema. E, portanto, posicionamentos em desfavor a esses meios populares do acesso ao cinema são posicionamentos contrários à democratização do acesso das classes mais baixas a esse valioso bem do capital cultural. Então, nesse exemplo, eu considerei que tinha tanto os critérios de qualidade, quanto os critérios de estrutura de um argumento ideal. Eu vou só passar aqui o resumindo do que a gente falou na aula e passo para as dúvidas. Então, basicamente, o que a gente falou na aula, né, em relação à argumentação. O lugar da sua argumentação, onde que ela fica? No seu desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento. E, geralmente, de 1 a 3 parágrafos, e o padrão sendo 2. Eu recomendo 2, porque se você usar essa estrutura de microtese, citação e reflexão crítica, se você bota 3, fica muita coisa para encaixar nessa estrutura. Se você bota 1, fica pouca coisa para encaixar na estrutura, e você vai acabar tendo que enrolar. Por isso que eu recomendo isso. Justamente a estrutura para você se orientar. Essa é a estrutura que eu estou recomendando. Em relação ao conteúdo do seu argumento, essas questões de deve se relacionar com a sua tese e fortalecê-la, haver uma seleção de ideias pertinentes que a reforce, deve conter o essencial e apenas o essencial para a sua argumentação, qualidade sobre quantidade. Em relação à estrutura, que eu recomendei, isso aí da relação da microtese, que você vai defender no seu argumento, depois a citação, que você quer trazer, e por fim a reflexão crítica, que relaciona a citação com a microtese, e aí você conclui com uma análise do argumento que relacione com a tese de maneira geral. Esse é o resumo que eu queria trazer. Podem tirar dúvida, eu vou voltar aqui para o exemplo. Acho que a Lorena estava primeiro. Manda aí. Não, é que eu tinha perguntado só como que conclui sem uma intervenção. Tipo, se esse mesmo tema fosse colocado num modelo que não exige intervenção, como que daria para fazer, entendeu? Só uma coisa, a conclusão Enem de proposta de intervenção é na conclusão de fato. Essa reflexão crítica, você não precisa colocar uma intervenção na argumentação. A intervenção do Enem é na conclusão, a gente ainda vai ver isso.
Mas em relação a como a argumentação se conectar com a proposta final, você vai direcionando ela aos poucos. Então, tipo, se nesse argumento você foi trazer a questão o acesso à cultura e entretenimento é um privilégio, como poucas pessoas têm acesso, já está direcionando para um caminho, tipo, tá, então a solução vai ser superar isso. Como que a gente supera esse privilégio de acesso à cultura e entretenimento? Acho que seria isso em relação a como conectar no final. Espero que ficar um pouco claro, mas a gente ainda vai ver proposta de intervenção. Mais importante é pensar no desenvolvimento, tanto no conteúdo dos argumentos quanto na estrutura. Tá bom, obrigada. Acho que... pode falar. Tinha perguntado antes, mas eu perdi sua dúvida. Não, eu tava lembrando da primeira minha dúvida besta. Pode falar, Lê. Pode falar, né? Que rolou, não entendi. Você não tá com a mão levantada? É porque eu levantei depois. Só que a minha dúvida é bem besta. Não, menina, mas pode falar. Então, é que eu ia perguntar se precisa necessariamente mudar o repertório, por exemplo. Tipo, se é errado você usar, por exemplo, 2 citações ou 2 dados estatísticos ou nada a ver. Porque eu vejo muita gente falando que você precisa variar, porque senão ele vai entender que você não tem conhecimento de mundo. E aí, tipo, o que você acha? Pessoalmente, assim, todos os monitores discordem, não sei. Mas eu, pessoalmente, acho que não tem muita diferença em relação a isso. Acho que a minha regra geral é assim, não importa o repertório que você usa, o que importa é como você usa ele. Então, como você vai conectar. Se você vai usar 2 dados, se você vai falar de Marvel na introdução e PC no desenvolvimento, não faz diferença. O que importa é realmente como você vai conectar a citação com o argumento, como você vai fortalecer ele. Então, por mim, não faz diferença. Talvez alguns monitores discordem. Aí, se vocês quiserem falar também. Pode falar, né? Então, menino, o que acontece? Uma coisa que eu já vi, já percebi, eu faço isso, tá? Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, hein? Vou falar a verdade. Essa última parte aqui no desenvolvimento, aqui, ó. Portanto, posicionamento em desfavor a esses meios populares, esse final, portanto, essa conclusão do seu desenvolvimento é uma coisa muito importante, né? Eu preciso colocar ela em tanto no desenvolvimento 1 quanto no 2, né? Eu preciso retomar o que eu tinha falado, essa microtese, juntar com o que eu tinha falado na tese, certo? Porque eu acho muito legal fazer isso, mas é muito difícil. Eu só queria te falar isso, bem. Não, é verdade. De certa forma, é uma conclusão. Tipo, o que a citação tem a ver com a microtese, como ela se relaciona com a tese. Tipo, e a partir disso, fazer a análise crítica, que seria uma certa conclusão. Não é uma estrutura fácil de se fazer, mas eu apresentei para vocês, porque eu acho que vocês se perdem menos. Tem gente que faz de maneiras diferentes e acaba, tipo, tendo problema de enrolar. Nessa estrutura, você não vai ter problema de enrolar. Você tem, claro, eu começo com um posicionamento, depois eu vou para a citação, depois eu relaciono as duas coisas e tento relacionar com a tese. Sim. Ver alguma reflexão bacana, uma conclusão bacana dentro do desenvolvimento. Mi, deixa eu te perguntar só, esse você vai explicar o argumento 2, né? Ou esse já é 1, 2, 1? Não, nessa aula eu trouxe esse argumento só, mas a gente vai nas próximas aulas e desenvolvendo, destrinchar essa de maneira mais clara, mais aprofundada. Beleza. Tipo, não acabou, eu vou apresentar isso, acabou. Tipo. Não, é porque eu ia te perguntar em relação do 1 com o 2, como é que eu posso fazer e tal. A gente vai ver isso na aula que vem. Beleza. Vou deixar em suspense aí. Acho que a Yas tinha perguntado em relação à quantidade de linhas. No desenvolvimento não tem muita regra, tipo, você tem que pensar, tipo, como é que está a introdução, como é que está desenvolvendo a minha redação. De forma padrão, tipo, 7 linhas aproximadamente, 5 a 7 linhas. Você tem que estar sempre pensando nessa economia de espaço. Então, eu tenho 30 linhas mínimo. Como é que está o desenvolvimento no primeiro parágrafo, como é que foi o desenvolvimento da introdução. Não tem muita regra, é só você pensar que quanto mais linhas você fazer no desenvolvimento, no primeiro parágrafo, por exemplo, vai sobrar menos para o segundo, vai sobrar menos para a conclusão. Isso de forma geral. Não tem uma regra fixa, mas o que mais acontece é desenvolvimento de 5 a 7 linhas mesmo. Geralmente acontece. E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem mandar no privado, mandar mensagem. Eu sei que foi bastante coisa que a gente viu nessa aula, mas nas próximas aulas vai ser sobre desenvolvimento de maneira destrinchada. Então, a gente vai falar isso de maneira mais específica, mais aprofundada. Isso aqui foi o geralzão, assim. Foi uma aula bem geralzão, assim, apresentar esses aspectos que eu achei importante. A gente vai desenvolvendo nas próximas aulas. E acho que qualquer coisa podem me perguntar e
Tamo aí. É sobre. Só a Ana Paula perguntou, se você esclarecer uma dúvida, se você vai elaborar uma pergunta de introdução relacionada ao tema, eu vou responder com citações. Geralmente eu não faço isso, mas eu já vi pessoas fazendo uma espécie de pergunta retórica, assim, né? Vocês têm que tomar cuidado para não mandar, evita fazer muito disso. Não é impossível você lançar uma pergunta retórica e responder ela durante o desenvolvimento, mas de forma geral, não vejo muito e eu pessoalmente não recomendo, mas é possível. Espero que os monitores não me matem. Qualquer coisa, depois me manda mensagem e a gente conversa sobre isso melhor, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amo vocês. Espero que vocês tenham compreendido o máximo possível. Qualquer coisa, estou à disposição. Agora vamos para a monitoria. Michel, troca de e-mail. Ai, que bonitinho! Ele falou, amo vocês. Você viu, gente? Ele